hora de fazer uma pausa nos estudos para comer alguma coisa. Você pensa, só 15 minutinhos, vou abrir o YouTube aqui rapidinho. Pisca e de repente, você tá hipnotizado pelo unboxing de um mouse que você nem sabia que existia. Pisca de novo e agora você tá rolando o feed do Instagram procurando por algo que nem você sabe o que é. Mas o relógio não para. 2 horas evaporaram. Você pensa em voltar a estudar, mas a preguiça tá gigantesca. O sofá te chama e a Netflix te seduz. Você sente que precisa descansar só mais um pouco antes de conseguir focar novamente. Só um episódio eu volto. Mas quando a realidade te chama, a tarde inteira sumiu. E agora, você vai ter que virar a noite estudando de novo. E essa era exatamente a minha rotina no fim da faculdade. Eu procrastinava muito, sentia que não tinha foco pra quase nada. E eu sei que isso é algo que muita gente enfrenta hoje em dia, seja nos estudos, no trabalho, nos projetos pessoais. Mas sabe qual é a verdade? Isso não é só procrastinação, não é só a falta de foco ou preguiça. Na verdade, é algo muito mais sinistro. Isso é Brain rot. Brain rot? Brain rot. Brain rot. Brain rot. Teu cérebro apodreceu. Brain rot. Literalmente, podridão cerebral. Foi escolhida a palavra do ano de 2024 pela Oxford University Press. A real é que muita gente tem sentido como se algo sinistro estivesse acontecendo com seus cérebros. Elas sentem que o seu raciocínio está mais lento, sua memória mais falha, e elas têm uma grande dificuldade de se concentrar em coisas simples, quase como se elas fossem apenas observadores, sem o controle da própria vida. Isso é brain rot. Uma condição silenciosa e sorrateira que está afetando todo mundo, jovens, velhos, cabeludos e até carecas. Mas será que a internet está mesmo apodrecendo os nossos cérebros, a ponto de nos tornarmos zumbis digitais, escravos do algoritmo, prisioneiros fadados a vagar eternamente por feeds infinitos e não há nada que a gente possa fazer? Exatamente, tem mais nada que possa ser feito. Isso é o final, estamos todos condenados. O vinhozinho que está guardando para uma ocasiãozinha especial, pega e toma logo, meu irmão. Porque agora... Fudeu de vez! Mas falando sério, as pessoas estão cada vez mais convencidas de que forças externas as obrigam a consumir conteúdos online sem parar. Ah, mas as redes sociais são irresistíveis. Isso é muito perigoso, porque em termos comportamentais, muitas vezes as ideias que temos sobre nós mesmos se tornam verdade. Se você acredita que você não tem chance, que você é uma folha ao vento sendo levada pelo oceano dos estímulos online, isso vai se tornar sua realidade. Você vai se afogar nesse mar de informações inúteis e perder o controle da sua vida. Porém, não precisa ser assim. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre brain rot. Eu vou te mostrar por que ele acontece, como ele está afetando a sua vida nesse exato momento, mesmo sem você perceber. E principalmente, o que a gente pode fazer para evitar que os nossos cérebros apodreçam de vez. E para começar, a gente precisa responder uma simples pergunta. O que é brain rot? Brain rot é quando o seu cérebro fica enferrujado. Ele simplesmente para de funcionar direito porque ele não está sendo utilizado como deveria. Uma coisa importante para você entender é que nosso cérebro não se desgasta com o uso. Na verdade, ele enferruja com o desuso. As pessoas estão parando de utilizar a mente de forma produtiva. Com isso, o cérebro apodrece por simplesmente não controlar certos aspectos da sua vida e poluir sua mente cada vez mais com certos tipos de estímulo. Existem 4 tipos de atenção. A atenção focada, que é a que a gente comumente chama de atenção ou foco. Algo que você está engajado e desafiado, que exige um esforço cognitivo, faz seu cérebro trabalhar. Em seguida, a gente tem a atenção mecânica, que é quando você está engajado, mas não está desafiado. Envolve atividades simples e fáceis, como responder e-mail, jogar paciência, ver algum videozinho bobo no YouTube. O terceiro é a frustração, que é quando você é desafiado, você até tenta se concentrar, mas não consegue se envolver com aquilo. É uma batalha constante contra a procrastinação, a distração e a falta de motivação. E por fim, o tédio, quando você não está nem engajado e nem desafiado. Famoso, não tem nada para fazer. O problema é que a gente passa em média mais de 9 horas por dia olhando para telas no Brasil. E isso vai dar 137 dias em um ano. E assim, a gente até poderia ver conteúdos produtivos, aulas de Harvard sobre Python, mas a gente sabe que a maior parte do tempo é consumindo merda. Mas o que é essa merda? Vamos fazer uma análise fecal profunda agora. Obviamente, isso inclui memes, tweets, TikTok, Instagram, Reels. Você sabe do que eu tô falando. Mas além de tudo isso, é qualquer conteúdo que você consuma e vai esquecer 5 minutos depois. Ou seja, a maioria dos videozinhos aqui no YouTube, séries, filmes, reality shows bobos, vários tipos de videogames,
Mas é óbvio que o que eu tô falando pra você aqui não é nunca consuma esse tipo de coisa, você tá apodrecendo seu cérebro ficando 5 minutos jogando Tetris no celular. Até porque eu também adoro jogar uma coisinha e assistir uma série bobinha. Quem não gosta? O problema é que se você largar a mão e não controlar o consumo dessas coisas, elas vão apodrecer o seu cérebro. Mas por que isso acontece? Se a gente comprimisse toda a história da humanidade em um único ano, a gente teria aprendido a plantar sementes faz 2 semanas. O primeiro computador teria sido lançado há 2 horas e o TikTok surgiu não faz nem 10 minutos. Tudo isso é muito novo para os nossos cérebros. A evolução das espécies é muito lenta, ela não consegue acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas. No passado, a busca incessante por estimulação era uma questão de sobrevivência. Era isso que nos impulsionava a caçar, a explorar, a buscar abrigo, fonte de água, a nos reproduzir. É exatamente esse o motivo do nosso cérebro amar ser estimulado. Ele ainda pensa que estar estimulado é igual a estar fazendo algo de útil. Mas hoje em dia, os estímulos vêm sem esforço nenhum. Evoluímos para buscar a estimulação. Porém, no mundo moderno, são os estímulos que estão apodrecendo os nossos cérebros. Pensa comigo, há 10 mil anos atrás, o grande estímulo que a gente tinha era conversar com outras pessoas, jogar pedra no rio, subir em árvore, pescar. 1000 anos atrás, a gente tinha gladiadores, peças de teatro, torneios de cavalaria. 100 anos atrás, tínhamos TV em casa. E em 2007, a Apple lançou o primeiro smartphone. 18 anos atrás. E de repente, tínhamos acesso instantâneo a todas as informações do mundo. Comunicação e entretenimento na palma da nossa mão. Esse foi o início de uma nova era, onde a tecnologia se tornou uma extensão do ser humano. Com tudo isso, como você espera que o nosso cérebro não mergulhe nesse oceano digital? Eu sei que pode não parecer, tá? Mas eu tenho 33 anos, em breve 34. A idade chega, né? E por isso, eu carrego comigo a memória de tempos em que a internet era só uma miragem no futuro da humanidade. Em que minhas tardes eram basicamente jogar um futebolzinho na rua, nadar e jogar um Inning Eleven. O meu primeiro contato real com a internet veio lá pelos meus 12 anos, na escola. E pra mim, a internet se resumia a UOL e KD. Com o tempo, começaram a surgir novas formas de comunicação para os adolescentes da época. ICQ, Orkut, MSN. Era um tempo em que a internet era um território inexplorado, um playground digital onde todos compartilhavam as mesmas experiências e descobertas. Os memes e vídeos virais, Partoba, Venda de Pau, Poderoso Castiga, Joseph Klimber, Ice Bucket Challenge, Chocolate Rain, Ai Ai, eram verdadeiros fenômenos culturais. Todo mundo conhecia esses vídeos que vocês estão vendo na tela, mas hoje não é mais assim. Cada bolha tem seus próprios memes e gírias. É engraçado que pra mim, a internet antigamente era algo que eu gostava de usar, não era algo que eu necessitava usar. Mas o que mudou? Por que só agora que tá apodrecendo nossa cabeça? TikTok. E não tô falando do aplicativo, não. Eu tô falando do algoritmo do TikTok. Vamos primeiro falar da maravilha que é esse algoritmo, né? Porque pensa só, você tem um app nas suas mãos que aprende exatamente tudo que você gosta e te dá mais disso, infinitamente, em qualquer lugar, a qualquer hora e de graça. A humanidade descobriu o antídoto do tédio. É literalmente uma solução tecnológica / mágica para preencher todos os momentos vazios do seu dia. Quando você entra no TikTok, essa For You Page, que é a página para você, exibe conteúdo genérico e popular. Vídeo de gatinho, pessoal dançando, essas coisas. No entanto, em questão de minutos, o algoritmo começa a refinar suas recomendações. Cada scroll, cada curtida, cada comentário são meticulosamente registrados e analisados, permitindo que o algoritmo crie um perfil preciso do que você mais gosta. É genial! O algoritmo é único e feito só para você. Cada pixel é otimizado para capturar sua atenção pelo máximo de tempo possível. E qual que é o problema disso? O problema é que essa porra desse algoritmo tá em todos os lugares. É Instagram, YouTube, Twitter, tá no Magalu e na Amazon, gente. Você clica em qualquer coisinha e você tem um scroll infinito de coisas que vão jogando na tua cara que você precisa ir com uma maluquice louca. Eu tô ficando maluco nesse vídeo. Pensa só, em qualquer lugar que você entra, você tem a possibilidade de ficar rolando seu dedinho infinitamente. Qual que é a consequência inevitável disso? A consequência inevitável é que a gente precisa de estímulos cada vez mais intensos para obter a mesma sensação de prazer e satisfação. Antes, a gente se divertia fazendo pedrinha quicar na água. Agora, a gente precisa de 2 vídeos simultâneos, uma dancinha e um gameplay com legenda na tela, porque senão você já passa pro próximo. Isso é resultado da invasão. A podridão cerebral é como se fosse uma infecção no seu cérebro. Imagina a seguinte situação: você fez um pequeno corte na sua mão, aparentemente inofensivo. Porém, esse corte significa que a primeira linha de defesa do seu corpo, a sua pele, foi comprometida. E essa ferida se torna uma porta de entrada para bactérias ou vírus oportunistas. E isso é o que chamamos de invasão biológica. Mas o que isso tem a ver
com brain rot. As nossas mentes estão sendo invadidas por um fluxo constante de conteúdo, o que faz a gente se sentir cada vez mais inútil, desmotivado e mentalmente lento. A doutora Gloria Marks, professora da Universidade da Califórnia e especialista em atenção, revelou um dado que me deixou chocado. Em 2004, o tempo médio que uma pessoa conseguia se concentrar em uma única tarefa era de 150 segundos. Em 2024, esse número despencou para apenas 47 segundos. Isso quer dizer que 66% da nossa capacidade de manter o foco sumiu em apenas 20 anos. É como Herbert Simon, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 1978, disse décadas atrás: uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. E a ciência corrobora isso. Pesquisas recentes utilizando ressonância magnética mostram que pessoas que passam longas horas online apresentam menor atividade nas áreas do cérebro responsáveis pela tomada de decisões racionais e pelo controle de impulsos, a chamada rede de controle executivo, que inclui o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior. Isso se manifesta no nosso dia a dia, de formas que muitas vezes a gente nem percebe. Você já se pegou lendo a mesma página de um livro várias vezes, sem absorver o conteúdo? Ou percebeu que você não consegue assistir um filme sem checar o celular cada 10 minutos? Esses são sinais sutis, mas claros de como o nosso cérebro está apodrecendo, como a gente está perdendo nossa capacidade de se concentrar, de pensar claramente, de tomar boas decisões e de filtrar as nossas percepções. Isso pode afetar a sua vida muito mais seriamente. Se você está procurando um emprego, vai lá se candidatar a uma vaga que parece perfeita para você. Só que, algumas semanas depois, você recebe aquele famoso e-mail genérico de RH. Você é perfeito e maravilhoso, mas infelizmente, iremos seguir com outros candidatos. Se a gente olhar objetivamente para o que ocorreu, não foi nada demais. Você vai ser rejeitado dezenas ou até centenas de vezes antes de conseguir um sim. Isso é normal de qualquer busca de emprego. Agora, para as pessoas que estão sofrendo de brain rot, a rejeição pode desencadear uma espiral de pensamentos negativos e autodestrutivos. Essas pessoas estão perdendo a capacidade de analisar a situação de forma objetiva e racional. Não existe mais um espaço entre o evento, que foi a rejeição, e a reação emocional dela. A resposta é imediata, visceral e totalmente desproporcional. E o grande problema é que ao invés de sermos capazes de processar informações desconfortáveis e lidar com emoções negativas de forma construtiva, a gente está cada vez mais propenso a evitar qualquer tipo de desconforto. Porque no mundo atual o desconforto se tornou uma escolha. A gente tem todo tipo de distração e estímulo para nos mantermos em um estado constante de conforto e prazer. Se eu tenho ansiedade social, eu só não vou nas festas. Se eu tenho medo de altura, eu nunca vou fazer uma escalada na vida. Qual que é o problema disso? As pessoas passaram a controlar as circunstâncias externas que podem gerar desconforto. E por isso, elas estão perdendo a capacidade de controlar as suas reações quando elas estão desconfortáveis. No entanto, a invasão do brain rot é só o começo, porque logo depois dela vem a colonização. Pensa numa gripe. Começa com uma dorzinha de garganta, umas tossezinhas, mas se você não se cuida, é capaz de ser parado no hospital. Isso acontece porque o vírus da gripe se multiplica dentro de você. E do mesmo jeito que esses vírus transformam células saudáveis do seu corpo em produtoras de novos vírus, no brain rot a mesma coisa acontece na sua mente, com seus pensamentos, que são substituídos por um turbilhão de distrações. E o ponto crucial é esse: as informações que consumimos moldam os nossos pensamentos. Se você sofre de brain rot, quando você precisa focar em uma tarefa, a sua mente é colonizada por um universo de pensamentos. E aquele jogo novo? Só mais um episódiozinho de The Office. Pera aí, eu preciso ver o Instagram rapidinho. De repente, lavar a louça se torna uma parada 50 vezes mais difícil. E o real motivo para estarmos vendo um aumento do apodrecimento cerebral é porque a gente vive em uma sociedade obcecada por colonizar cada segundo do nosso tempo. Vocês já repararam? A gente tem notificação pra tudo, a todo momento. O aplicativo de PDF da Adobe fica enchendo seu saco com notificação. Quem precisa de notificação da PDF da Adobe? É notificação o tempo todo. É comunicação 24 horas por dia por mensagem. Com seu chefe, com sua família, com seus amigos, com aquele colega de trabalho que você nem gosta, mas que é amigo da sua namorada. É rede social, stream, YouTube, é conteúdo a todo momento. Tudo isso invade e coloniza a mente. Mas qual que é o problema de dar uma relaxadinha, ver uma sériezinha, rolar o feedzinho tranquilo? É claro que a vida não precisa ser um filme do Rocky Balboa em que você tem que viver pra comer, treinar e fazer seu trabalho e acabou. Ter seus momentos de atenção mecânica, sem ter que raciocinar, só relaxar, pode até ser útil para você descansar e retomar sua capacidade de focar em coisas mais desafiadoras depois. O problema é que um pouquinho nunca é só um pouquinho. São horas submersas em um oceano de estímulos vazios. Porque vamos ser sinceros aqui, quanto de descanso você realmente precisa? Além das 8 horas de sono, quanto tempo você precisa no seu dia sem fazer nada? 1 hora? 2 horas? Porque atualmente
Se você olhar no seu celular, você deve passar o dobro disso nas redes sociais e streaming e YouTube. 3 horas por dia nisso são 90 horas no mês. Você realmente precisa ficar sem fazer nada por tanto tempo assim? Mas é isso que a gente faz. Ao invés de estudar, a gente rola o feed. Ao invés de trabalhar, a gente arrasta pro lado. Ao invés de dormir, a gente conversa no WhatsApp. Nós buscamos um breve instante de alívio em pixels coloridos. Mas aí vem o plot twist carpado. Às vezes, o maior desafio não está fora, mas sim dentro da sua própria cabeça. Mas espera um pouquinho, que antes da gente continuar o vídeo, eu preciso falar do novo patrocinador do canal, o Mercado Bitcoin, mais conhecido como MB. E se você está querendo começar a investir em ativos digitais como o famoso Bitcoin, essa oportunidade é para você. Investindo somente R$50 em qualquer ativo da plataforma, em até 7 dias você recebe R$25 direto na sua conta do MB. Você pode criar sua conta no MB usando o QR Code que está na tela ou clicando no primeiro link na descrição desse vídeo. Eu só quero deixar bem claro uma coisa aqui, tá? Isso aqui não é nenhuma recomendação de investimentos. Você não vai ficar multimilionário investindo em Bitcoin. Bitcoin não é jogo do tigrinho, jogo de aposta. Não tem nada a ver com isso. É algo para ser investido pensando sempre no longo prazo. É só mais uma forma de você diversificar o seu patrimônio. E no mundo com FTX, meme coins, escândalos bilionários de golpes envolvendo criptomoedas, a melhor coisa que você faz é investir em um local seguro, com mais de 12 anos de atuação, mais de 4 milhões de clientes, para que você tenha tranquilidade com o seu dinheiro. O MB é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. É referência em transparência e seriedade, seguindo todas as diretrizes dos órgãos reguladores brasileiros, o Banco Central e a CVM. Então, abra sua conta no MB com o meu link e comece a investir com segurança hoje mesmo. Muito obrigado, MB, por patrocinar esse vídeo. Talvez você já tenha sentido uma febre tão alta que te fez alucinar. Pois é, às vezes, a reação do nosso corpo a uma ameaça pode ser mais perigosa do que o próprio invasor. Isso é muito parecido com o que acontece com o nosso cérebro na luta contra o brain rot. Imagina uma criança de 10 anos sendo chamada de burra por um coleguinha. Ela absorve esse comentário como se fosse uma verdade absoluta, porque ela não tem a capacidade de parar e refletir. Por isso, a percepção dela se torna sua realidade. É assim que começa um ciclo de autossabotagem que pode durar uma vida inteira. Em nós adultos, isso se manifesta de formas mais sutis e perigosas. Você tenta uma entrevista de emprego, recebe um não. Tenta outra, outro não. Conclusão: trabalhar não é pra mim, sou um incompetente. Aos poucos, você vai criando narrativas mais tóxicas sobre si mesmo. Eu sou preguiçoso, tenho TDAH. E isso é tudo culpa do capitalismo. Essas crenças limitantes são como óculos sujos, através dos quais você enxerga o mundo, ditando o que você pode ou não fazer. Em vez de permitir que as palavras e os eventos externos invadam minha mente e moldem minha visão de mundo, eu aprendi a criar uma barreira. E essa é talvez a lição mais valiosa que eu aprendi ao superar a depressão. Não são os sentimentos negativos que geram os pensamentos ruins. São os pensamentos distorcidos e as crenças limitantes que criamos em nossa mente que desencadeiam as emoções negativas. E isso é muito importante, porque sentimento, gente, a gente não consegue controlar. Eles aparecem, surgem e a gente só sente as coisas. Agora, os nossos pensamentos e como a gente reage diante desses sentimentos, isso está sob nosso controle. E se é o pensamento que gera o sentimento, a gente consegue indiretamente controlar esse sentimento, para que eles não controlem a gente. E essa é a solução que a gente conhece em termos de ciência e terapia cognitivo-comportamental. Racionaliza os seus sentimentos. Usa aqui a cacholinha e pensa. Cria uma barreira entre o que foi dito de verdade e os seus sentimentos sobre aquilo. É claro que no começo vai ser difícil distinguir o que é real e o que é a sua interpretação subjetiva do que de fato aconteceu. Mas com a prática, você vai aprender a notar exatamente quais distorções você costuma fazer constantemente com as coisas que acontecem na sua vida. E você vai finalmente entender que nem tudo que você acha é a realidade. Então, se você está desmotivado, letárgico, sempre pensa que vai dar tudo errado, está com dificuldade de se concentrar, você está inconscientemente aceitando as influências externas sem exercer seu único superpoder como ser humano, o de pensar. E qual é o grande problema disso? As pessoas hoje em dia perderam a capacidade de filtrar. Suas percepções imediatas se tornam suas realidades. E o pior, suas identidades. É por isso que agora palavras são equiparadas a agressões físicas. Uma crítica é literalmente uma ameaça à existência de alguém, porque elas perderam a capacidade de entender que a noção de si mesma nunca é dada pelos outros, é cultivada internamente. Para sair desse estágio, você tem que refletir muito sobre uma simples perguntinha: quem é você? Quem você escolhe ser a partir de agora? Se você tem medo de altura, você pode pensar: eu nunca vou escalar uma montanha.
Mas, e se você treinar e escalar mesmo assim? O que vai acontecer? Você vai se sentir a pessoa mais foda da face da Terra, o Tony Stark da vida real. Porque entenda uma coisa, são suas ações que determinam quem você é, não seus medos, ou o que você acha sobre si mesmo. Enquanto você deixar uma identidade inventada ditar o que você pode ou não fazer, quem você pode ou não ser, você não vai conquistar as coisas que você quer. E eu não tô falando de fama, virar bilionário, capa da Forbes. Tô falando de aprender a tocar violão, largar a faculdade de jornalismo e seguir o sonho da medicina. Você fazer o que você quer da sua vida. E você sabe por que as pessoas que têm brain rot não têm o controle da própria vida? Porque elas vivem no modo reativo. Elas estudam só quando tem prova. Trabalham só quando o chefe tá olhando. Elas dependem de motivação externa, sempre reagindo, nunca agindo porque de fato querem algo. A verdadeira motivação precisa ser intrínseca, vir de dentro de você. É a diferença entre fazer algo porque você tem que fazer e fazer porque você quer fazer. Quando a sua motivação é intrínseca, você não precisa de recompensas externas. O processo em si é a recompensa. Você estuda porque ama aprender, trabalha porque acredita no que faz, toca violão só pelo prazer de tocar violão. Mas eu sei como é. Sempre que surge a vontade de fazer alguma coisa nova, você quer experimentar, vem uma vozinha. Até parece que você consegue isso, seu inútil. O primeiro passo é um detox. Eu não tô falando de detox de dopamina, de tomar suco verde ou de lacrar seu celular numa câmera a vácuo e se mudar para uma caverna no Himalaia. Eu tô falando de detox do algoritmo. As redes sociais vão sempre te dar mais do que você mais gosta de consumir. A solução é você sair desses algoritmos. Reserva um tempinho para se desconectar das redes sociais, streaming e das telas de um modo geral. Consuma podcasts fora do YouTube e Spotify. Caminha na rua, treina, leia livros, assine newsletter. Tem várias dicas minhas na descrição desse vídeo. Troca o que esgota a sua atenção pelo que a nutre. Vou dar o meu exemplo para vocês. Eu tava, há umas semanas atrás, terminando meu dia sempre muito cansado e preferindo ficar vendo vídeo no YouTube do que pra academia treinar. E quando eu comecei aquele experimento de acordar às 5 horas da manhã, eu mudei meu horário de treino e passei a treinar logo de manhã, porque eu tava com um gap gigantesco de tempo que eu precisava fazer alguma coisa. E simplesmente começar o dia cuidando de mim, me tendo como prioridade na minha própria vida, foi algo maravilhoso. Eu sei que uma coisa é bobinha, o que muda treinar de manhã, treinar de noite? Não muda nada, mas mudou pra mim, pelo menos um pouquinho. Eu percebi que eu tava caindo nessa armadilha do apodrecimento cerebral. E quando eu mudei minha rotina pra priorizar as atividades que eram importantes pra mim, pra minha saúde, pro meu cuidado pessoal, eu literalmente retomei o controle da minha vida, do meu tempo. E essa historinha boba da minha vida talvez sirva pra você perceber que com pequenas atitudes você pode, sim, retomar o controle da sua vida. Não tente focar em mudar os hábitos ruins para mudar toda a sua vida. Mude a sua vida e naturalmente os hábitos ruins vão embora. Então tenha coragem, porque são suas ações que determinam quem você é e não o que os outros pensam ou o que você acha de si mesmo. Faça o que você realmente quer, mesmo com medo, mesmo sentindo que você não leva jeito, que não é a hora ou que você vai passar vergonha. Quando você sentir o impulso de mergulhar em conteúdos fáceis, para por um segundinho e reflita. O que está te levando a buscar essa anestesia digital? Quando você repetir isso várias vezes, os padrões vão começar a surgir e você vai ter uma visão mais clara do que está te levando a esse consumo descontrolado. Por exemplo, você pode perceber que sempre vai para as redes sociais quando está ansioso com prazo de entrega no trabalho. Ou você nota que passa horas no YouTube toda vez que se sente entediado. E o antídoto para essa podridão cerebral não é você deletar tudo e nunca mais ver uma sériezinha na vida. É entender o que te leva a esses comportamentos e desenvolver estratégias para lidar com isso de uma maneira mais saudável. A verdade, e que ninguém costuma falar nos vídeos, é que qualquer mínimo progresso que você fizer vai diminuir a sua sobrecarga mental. Se você implementar uma ou duas pequenas mudanças, você vai perceber um grande resultado na sua vida. Com o tempo, aquelas tarefas que antes pareciam montanhas intransponíveis começam a não ser mais tão amedrontadoras. Porque todo mundo sabe que construir algo valioso na vida, seja uma carreira, um negócio ou uma família, requer a habilidade de focar em algo por longos períodos. E é por isso que eu falo tanto, retoma o controle da sua vida. Porque o problema não é nadar um pouco no oceano da internet, mas sim se deixar levar pela correnteza sem rumo nenhum. E se você falhar? Eu lamento te informar, mas você vai falhar miseravelmente várias vezes no caminho. E quando isso acontecer, abraça o fracasso e se lembra, a vida não é sobre ser perfeito logo de cara, é sobre tentar, errar, aprender e viver de acordo com os seus valores e o que você quer para a sua vida. Porque pensa nisso, num mundo com bilhões de pessoas, numa internet com infinitas possibilidades, aulas gratuitas, entrevistas com mentes brilhantes, livros e filmes que revolucionaram a humanidade, você tá aí, parado, consumindo. Nem tá gostando do que tá vendo, mas mesmo assim, rola o feed mais uma vez. Combater o brain rot é sobre retomar o controle narrativo da sua vida. É sobre decidir conscientemente quem você quer ser e agir de acordo, mesmo quando é difícil.
Porque cada vez que você vence uma crença limitante, que resiste a uma notificação, que escolhe criar ao invés de apenas consumir, você está reprogramando suas circuitarias cerebrais. Você está literalmente modificando estruturalmente o seu cérebro e criando uma nova versão de si mesmo. Afinal, a batalha contra o brain rot é uma jornada contínua de autodescoberta. Então olha para dentro de si mesmo. Veja todas as versões que você pode ser. O procrastinador, o artista, o medroso, o atleta, o inexperiente, o escritor. E lembre-se, você não é o que pensa, mas o que faz. A resposta não está nesse vídeo e em nenhum outro conteúdo que você possa consumir. Está e sempre esteve em você, na sua próxima decisão. Então, deixando de lado seu passado, seus medos e as opiniões dos outros, quem você escolhe ser a partir de agora?